Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Sandro, sou pastor da Igreja Batista Missionária Betel, que fica aqui em Jardim Sulacap, na Avenida Marechal Fontenelle. E eu estou passando por aqui para fazer esse vídeo para falar sobre a situação do Brasil e esse momento onde há um grande clamor, há uma grande chamada para um jejum. A igreja, os cristãos de todo o Brasil foram convocados para esse jejum diante dessa situação alarmante em que nós nos encontramos, em que nós vivemos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo, outras pessoas estão atemorizadas, pessoas perdendo seus empregos, outras temendo pelos seus empregos, pelo sustento da sua casa. É claro, meus queridos, que em nenhum momento nós cremos que uma falta de controle do Senhor Deus pela nossa vida. Lembrando aqui o reformador Martinho Lutero, ele vai dizer que o diabo é como um cachorro preso na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. É claro que muitos intentos malignos acontecem, mas acontecem porque a humanidade, de certa forma, deixa de buscar a Deus e esquece do Deus que o criou. Nós cremos sim que tudo isso que nós estamos vivendo é fruto de uma sociedade que resolveu se distanciar de Deus, negar os valores de Deus e habilitar as ações do nosso inimigo sobre o mundo, sobre a terra, sobre os nossos. Eu quero dividir com você aqui uma palavra durante esse breve momento que nós estaremos aqui nesse vídeo. A palavra do Senhor diz em Mateus 17, 21 o seguinte: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, os discípulos, ao retornarem aqui para Jesus, eles não entendiam porque eles não tinham conseguido expulsar um demônio. E Jesus vai e fala para eles: olha, tem certos tipos de ações demoníacas que é necessária uma vida de consagração ao Senhor, é necessária uma vida de quebrantamento e de jejum ao Senhor. Nós já estamos na quarentena já há um momento. É tempo de nós olharmos para essa situação e entendermos que nós estamos precisando de uma intervenção do divino, uma intervenção da mão forte do nosso Senhor. É tempo da igreja se prostrar e clamar ao Senhor para que Ele intervenha ao nosso favor. E é claro que nós não faremos isso com brincadeiras, com vídeos engraçados, com jogos. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor, precisamos nos humilhar e clamar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Onde está a igreja clamando neste momento, sabe, propagando a palavra do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos ungiu para pregoar as boas novas do Senhor. É claro que nós temos a nossa vida social, mas o momento agora é de nos voltarmos para o Senhor. A palavra do Senhor diz em Joel 2, versículo 12 ao 18, o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção e oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Essa chamada aqui do profeta Joel é uma chamada tremenda e poderosa para as nossas vidas. Veja que ele está falando aqui: toque a trombeta em Sião.
Sabe, quando nós pensamos em Sião, sabe, lugar da presença de Deus, lugar da adoração, e quando o profeta vai dizer assim, olha, toque a trombeta em Sião, nós por muito tempo ficamos acomodados em nossas igrejas, acomodados na nossa vida religiosa pacata, fazendo, sabe, as nossas funções, realizando os nossos afazeres seculares, tomando conta apenas das nossas vidas, mas o profeta Joel vai dizer, olha, congregue o povo, santifique-se, sabe? Faça um jejum, convoque uma assembleia solene, sabe? É algo sério, é algo de você centrar, de pensar em Deus, é uma solenidade. E ele vai dizer quem deve estar envolvido nessa chamada para o jejum e para a consagração. Ele vai dizer, olha, chamem os velhos, chamem as crianças, chamem aqueles bebês que mamam, saiam o noivo e a noiva do seu aposento, da sua recâmara. Sabe, ele tá fazendo assim, olha, você que acabou de casar, não é momento nem de você, sabe, buscar as satisfações aqui desse mundo, é momento de nós nos voltarmos ao Senhor. E ele vai nos convocar, chore os sacerdotes, chore os ministros, diante do altar, entre o alpendre e o altar, e peça ao Senhor, Senhor, poupa-nos, porque lá no final ele vai dizer assim, porque senão os ímpios nos diriam, onde está o teu Deus? Estamos vivendo, é claro que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, mas nós, enquanto igreja, orávamos para um levantar de um governo que priorizasse a família, que priorizasse, sabe, a família tradicional, que priorizasse os valores bíblicos. E nós estamos vivendo um momento agora de, enquanto igreja, clamarmos ao Senhor e pedirmos que Deus nos responda para que nós, diante do mundo, possamos ser testemunhas vivas do poder de Deus sobre as nossas vidas. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23, vai dizer, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens, porque tive vergonha de perder ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderes do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, e mais o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Essa passagem de Esdras aqui, ela é muito interessante. Esdras está vivendo juntamente com Neemias a saída do exílio, a saída da escravidão, sabe, do povo de Deus. E ele disse assim para o rei, olha, a mão forte do nosso Deus é conosco. E ele vai dizer para o povo, olha, vamos jejuar. Vamos jejuar porque nós fomos liberados para voltarmos para a nossa terra. Vamos jejuar, porque nós tínhamos até acesso ao rei, mas eu tive vergonha. Eu tive vergonha de pedir ajuda ao seu exército, eu tive vergonha de pedir proteção na nossa caminhada de volta à nossa terra, porque eu disse para ele que a mão forte do Senhor era conosco e que a ira dele era contra aqueles que se levantavam contra ele e contra o seu povo. Então nós jejuamos e o Senhor comoveu o seu coração em favor de nós. Você está entendendo isso que Esdras fala? Esdras disse que teve vergonha diante daquele que não conhecia o Senhor, porque ele se viu em um momento em realizar, em praticar a sua pregação. Ele falou para o rei, o nosso rei é todo poderoso, o nosso rei tem todo o poder, a sua forte mão está conosco. Como agora eu vou pedir ajuda a um rei que não conhece o Senhor? Como agora eu vou pedir ajuda de um exército? Não, nós vamos confiar no Senhor. Compreende isso, meu irmão? É tempo da igreja se manifestar. É tempo do mundo olhar para a igreja. Não para os templos que estão fechados, não, mas de olhar para as nossas vidas, de buscar a presença de Deus em nós, de buscar a palavra de Deus em nós. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Neemias 4, de 6 a 9, vai dizer que quando eles voltaram, Neemias está aqui no mesmo período de Esdras, eles estavam construindo o muro, porque todo o povo se inclinou a trabalhar. Mas a Bíblia vai dizer que existiam alguns homens
Tobias, Sanbalá, alguns árabes que se encheram de ira contra a reconstrução daquele muro e contra a vitória do povo de Deus. Mas a Bíblia relata que os muros foram reconstruídos, que as portas antes queimadas a fogo foram recolocadas em seu lugar e que todo o povo se uniu a trabalhar. Ora, Neemias volta ao palácio, isso aí está lá no capítulo 13, e ele não fica sabendo que o sacerdote Eliasibe se aparentou com Tobias e fez uma câmara, um puxadinho, um quarto para Tobias dentro da casa do Senhor. E é aqui que eu quero fechar a minha palavra. Quando Neemias descobre que Tobias, aquele homem que antes foi contra a reconstrução, que foi contra a restauração, que foi contra a manifestação do poder de Deus em prol de uma nação, ele está dentro, Neemias vai lá e retira ele da casa de Deus. Preste atenção, meu querido. Receba essa palavra com amor. O clamor por esse jejum é para que nós jejuemos ao nosso Deus em humilhação. Não há poder no jejum. Não há poder miraculoso nessa prática. O poder está na mão de Deus. Qual é o sentido do jejum para hoje? É para que nós nos humilhemos diante do Senhor, para que nós o busquemos não somente com o nosso entendimento, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e também com toda a nossa força, com o nosso físico, com o nosso corpo, de sermos sustentados pela palavra do Senhor, assim como diz a Bíblia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é o momento de nós, nos levantarmos com politicagens, com discursos partidários. É muito triste vermos irmãos nossos se regozijando, se alegrando com qualquer falha do governo, com qualquer coisa que dá errado, para solidificar e afirmar a sua opinião na época da eleição. Preste atenção, meu querido, não seja um Tobias dentro do povo de Deus. É tempo de nós clamarmos pela nossa nação, é tempo de nós clamarmos pelo mundo, é tempo de orarmos pelos nossos governantes, para que se arrependam, para que estejam sensíveis à voz de Deus. Mesmo que hoje fosse o outro presidente, a Lula ou a Dilma, ainda assim eu estaria falando a mesma coisa. É tempo de nós nos voltarmos ao Senhor e buscarmos ao Senhor. Não estamos buscando força de homens, não estamos buscando por um socorro humano, estamos clamando por uma intervenção divina. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e orar comigo nessa hora. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, eu te clamo. Pai, em nome de Jesus, amanhã a tua igreja entrará em jejum, espalhada por essa nação. Deus, chama cada crente, a cada cristão. Espírito Santo, eu te peço agora, convoca a tua igreja, Espírito Santo. Aviva a tua igreja, é momento de nós nos avivarmos, Senhor. Senhor, em nenhum momento nós vivemos um momento assim. Em nenhuma outra época da minha vida eu me lembro de estarmos vivendo um momento assim. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor escute a oração do seu povo. A tua palavra diz que se o seu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e te buscar dos altos céus, o Senhor sararia a nossa terra. Então, Deus, nesse momento nós te pedimos, ouve a oração do teu povo espalhado por esse Brasil, do teu povo espalhado pelos quatro cantos da face dessa terra. Pai, cessa, Deus, essa praga. Pai, cessa, Deus. Muitas pessoas estão morrendo, Senhor. Olha para nós te pedimos perdão pela nossa altivez. Nós te pedimos perdão, Senhor, por termos desprezado a tua presença. Nós te pedimos perdão, Senhor, por termos afrontado a tua santidade. Nós te pedimos perdão, Senhor, por termos nos esquecido de ti. Nós pedimos perdão, Senhor, por termos nos levantado contra ti na nossa insignificância diante de um Deus tão soberano. Escuta a nossa oração. Não somos merecedores, Pai. Tudo que temos vivido aqui neste mundo, de terremotos, maremotos, de aquecimento global, de doenças, entendemos que é fruto da ambição humana, mas nós cremos que o Senhor é um Deus tardio em irar-se e pronto a abençoar e pronto a perdoar.
Por isso nós te pedimos, Deus, sara a nossa nação, sara o nosso mundo. Deus, sara a tua igreja, em nome de Jesus. Amém